Olá! Já é uma tendência mundial a busca pela ampliação da produção de energia elétrica com recursos renováveis, como eólicos, solares, hidráulicos de pequeno porte. Com a meta de trazer mais eficiência energética, foi instalada na Universidade Federal da Paraíba uma usina fotovoltaica que utiliza inteligência artificial para otimizar a produção. No programa de hoje, Guilherme Nagamini, diretor da L8 Energy, vai falar a respeito deste assunto. No programa de hoje, vou conversar com o diretor da L8 Energy, Guilherme Nagamini. Olá, Guilherme, tudo bom com você? Tudo bem, obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer tê-lo hoje aqui conosco, Guilherme. E antes da gente começar a conversar, me fala um pouquinho aí sobre sua formação e sua experiência profissional. Eu sou graduado em Engenharia Elétrica pelo Cefet, pela UTFPR, né, o antigo Cefet de Paraná, né? Há 25 anos atuando na área de energia, como medição de energia, geração de energias alternativas, e nos últimos 6 anos, bastante focado na distribuição e soluções, né, em equipamentos em energia fotovoltaica ou energia solar. Tá. E, Guilherme, conta pra gente como que funciona essa geração aí de energia fotovoltaica, que eu acho que tem crescido muito, e conforme também tem crescido as dúvidas, né? Então, explica um pouquinho pra gente como que ela funciona. Então, a energia fotovoltaica, ou energia solar, ela é considerada uma fonte de energia alternativa, né? Renovável, limpa e sustentável, onde temos uma placa de energia fotovoltaica, né? Que é o equipamento utilizado para captar a energia do sol, né? E iniciar o processo de transformação em energia elétrica. Então, você capta a energia do sol e transforma em eletricidade, né? A energia fotovoltaica é energia elétrica produzida a partir da luz solar. A implantação da inteligência artificial, ela foi realizada na usina existente ou houve a necessidade de construir uma usina nova? Nesse projeto em específico, ela foi implantada em uma usina já existente, mas essa usina ela já tinha sido pré-projetada inicialmente, prevendo essa melhoria, né, com automação, com inteligência artificial, né? Ou seja, não houve necessidade de adaptação nenhuma para a implantação, né, da inteligência artificial. E isso deve ser uma tendência, né, Guilherme? Porque a inteligência artificial vem ganhando força cada vez mais. E é uma tecnologia acoplada a outra tecnologia também super importante, que é a fotovoltaica. Então, acho que é uma tendência que deve acontecer. Sim, é uma grande tendência. A inteligência artificial ela veio para otimizar, né, os projetos que são implantados, né? Então, a inteligência artificial ela melhora a performance, né, das soluções já existentes, implantadas ou que vão ser implantadas. Tá. E é possível implantar a inteligência artificial em qualquer sistema fotovoltaico convencional ou não, né? É possível adaptar, mas é que nesse caso que você mencionou, já foi pensado lá atrás em se utilizar a inteligência artificial, mas num sistema que inicialmente não foi pensado. É possível implantar? Sim, é possível, né? Mas vai depender muito da concepção inicial, né? Como a gente conversou agora, né? Do sistema fotovoltaico, né? Mas assim, os equipamentos hoje eles já estão prontos para poder acoplar nessas essas variáveis de inteligência artificial, né? Então, nesse projeto em específico, é para otimizar a produção de energia de uma usina, né? Usando trackers, né? Que seriam aquelas estruturas de fixação que ela vai inclinando de acordo com a inclinação do Sol, né? Então, a inteligência artificial foi para agilizar isso e também monitorar vários pontos de falha ou de perda de energia ou de uma baixa produção, né? Então, vai depender muito do que vai ser pensado
em agregar com inteligência artificial, mas é possível, sim, adaptar nas usinas. Tá. E, assim, muitas vezes são pequenos ajustes que precisam ser feitos, né, para conseguir aí ter a inteligência artificial no sistema fotovoltaico, né? Então, daí, podendo aí acoplar essas duas atividades. E o trabalho, Guilherme, que você mencionou, né, realizado aí pela inteligência artificial, pela inteligência artificial, ela alcança maior eficiência energética. Você consegue mensurar isso daí? Sim, veja, um sistema fotovoltaico, né, ela produz mais energia quanto maior tiver a incidência de energia direta, né, de raio solar diretamente nela, né, normalmente numa perpendicular. Então, nessa inteligência que foi feita nessa usina, ela foi colocada numa solução onde, quando você tem a inclinação do Sol, né, no nascer do Sol, né, ela tenta deixar esses painéis voltados mais diretamente para a incidência solar. Então, quando o Sol vai subindo, essas placas também vão girando. Então, ele sempre vai tentar ficar no mais perpendicular possível para poder pegar o máximo de energia possível, né, solar, para transformar em energia elétrica. Né? Então, essa ação, a gente chama de seguidores, né, tá? E que ajuda muito a potencializar, né? Você vai conseguir fazer o máximo de produção de energia que é possível por conta dessa automação industrial, dessa inteligência artificial, né? Tá, então ela estaria sempre trabalhando como se fosse nossa potência máxima, né? Lembrando, talvez, de uma maneira aí muito sem rigor técnico nas minhas palavras, mas talvez como um girassol que busca luz, né? Então, essa placa aí, com essa automação, ela buscaria o melhor ângulo, né? A melhor inclinação para ter a sua maior eficiência, é isso? Perfeito, eu acho que a analogia foi perfeita, né? Como a fotossíntese, né? Quanto maior a incidência solar, melhor vai ser a fotossíntese. Então, essa inteligência artificial faça com que acompanhe, né? Esse deslocamento do Sol no tempo, né? Tá, não, perfeito. E daí, em comparação aos sistemas convencionais, quais são os ganhos reais dessa inteligência artificial e acoplada ao sistema? Você tem essa diferença, né, que quando você tem um convencional, o módulo, né, ou a placa solar, ela é fixa, né? Então, por exemplo, quando o Sol vai subindo e vai descendo, ela vai ter uma inclinação de incidência solar. Então, você perde, né, muito da potência que você poderia estar agregando nessa geração, né? E também na inteligência artificial você consegue, nessa que a gente, em específico, né, desse projeto, ela também tem muito do monitoramento, né? Então, onde tem uma sombra, por exemplo, que se detecta que tem uma perda de produtividade, ela vai detectar exatamente esse ponto, né? E você vai poder interagir com ela, né? Quando você tem uma sujeira, né? Quando você numa tempestade cai um galho lá, né, e limita, né, a absorção da energia solar. Ela vai identificar que caiu, né, a produção ali. Então, são vários tipos de inteligência, né, que são colocados nesse compilado de inteligência artificial, né, dessa solução. Tá, perfeito. E, Guilherme, em quanto tempo o investimento aí utilizando essa inteligência artificial em uma usina desse porte tem o retorno, né? Em quanto tempo a gente recupera o investimento? Em aproximadamente 5 anos, 4 anos e meio a 5 anos e meio. Tá. Então, assim, na verdade, que eu tô pensando assim num futuro que eu acho que talvez é um futuro mais próximo até do que a gente imagina. Porque hoje seria só para usinas de fato, né? De pequeno porte, né? Médio, grande porte, mas aqui no caso. Mas de repente, aí no futuro, até para as nossas residências, né? Ou não, eu estou pensando em algo muito distante. No caso do tracker, dessa solução, já é um pouco mais distante, porque realmente é para uma potência muito maior, né? Mas para a inteligência artificial, a questão do sombreamento, do monitoramento, né, de sensores, né, e que deem sinais ali, a inteligência artificial vai melhorar muito também a performance dos convencionais, né, das instalações convencionais. Sim, não, com certeza. E
vamos pensar agora, né, na questão aí da vida útil dessas placas fotovoltaicas. Quanto tempo está, mais ou menos, a vida útil de uma placa? E ela acaba sendo reciclável? É possível essa reciclagem? Ok. A vida útil, né, de uma placa solar, ela assim, a mensuração dela é um pouco difícil, né, um pouco, porque não existe uma vida útil, assim, ela continua gerando independente do tempo, né? A diferença é que a eficiência da geração começa a diminuir. Diminuir. Então, durante 25 anos, isso é garantido pelos fornecedores, né? Durante 25 anos, é garantido uma eficiência de geração de até 80%. Então, assim, 25 anos depois de instalado, ela ainda vai estar produzindo 80% do que foi dimensionado. Só que ela continua produzindo, né? Então, vai produzir um pouco menos, né? A eficiência vai ser menor, 75% em 30 anos, né? E vai diminuindo, né? Mas na Alemanha, por exemplo, há um histórico de usina que está produzindo numa eficiência boa, abaixo de 80% já, mas há 30 anos que ela está produzindo, então ela está gerando energia, né? Tá. E de repente não justifica aí você mudar todo o seu parque, né, de geração de energia, ainda que ela tenha diminuído um pouco essa geração, né? Tem casos que talvez o investimento não valha tanto a pena. É preferível ainda continuar com ela, ainda que numa geração de 75%, mas, né, ela está gerando ainda de forma significativa. Isso. O que é mais pensado nesse sentido, né, é você de uma ampliação desse sistema fotovoltaico, né? Porque fatalmente você vai começar a consumir mais energia, então você se acostuma, né, com a geração abundante e começa a consumir mais. E aí, ao invés de você fazer digamos assim, uma adaptação, uma melhoria dela, você amplia um pouco mais a potência desse seu sistema, né? Tá, perfeito. E tem outra coisa também, né, Guilherme, que eu acredito, principalmente aí se pensar, né, em 20, 30 anos, e hoje em dia, cada vez de forma mais rápida, a gente tem os avanços tecnológicos. Então, uma placa solar vendida, acho que há 5 anos atrás, é de uma potência completamente diferente do que se pode gerar uma hoje. Então, a gente também tem essa mudança tecnológica, que acho que além da diminuição, talvez, com o passar do tempo, se vai fazer muito mais num menor espaço, né? Perfeito. Ela é muito dinâmica, né? A evolução do mercado, da tecnologia é muito dinâmica, né? Quando nós iniciamos nossa operação há 6 anos atrás, nós trouxemos os maiores painéis, né, de potência, né? Era 270 watts. Hoje nós trazemos de 650 watts para cima. Né? Então, praticamente mais que dobrou, né? Praticamente triplicou. Né? Triplicou, Então, assim, com certeza vai ter uma tendência de melhoria, né, na tecnologia, e aí ir adaptando, né, essas tecnologias e agregando ao sistema antigo, né? Tá, não, perfeito. E em relação, assim, eu não sei se você já presenciou ou já escutou algum relato de realmente uma placa que ela não, assim, não vale mais a pena, né, a geração a utilização dela para geração de energia, e realmente ela precisou ser descartada aí do sistema. Essa placa, cabe alguma reciclagem desses materiais? Como que funciona esse trâmite? Sim, existe um trabalho de engenharia reversa, né? E na verdade, todos os equipamentos, né, independente se é solar, né, até geladeira da sua casa, né, lâmpadas, existe uma engenharia reversa, onde você tenta minimizar o impacto do lixo industrial, né, que a gente chama, tá? E aproveitar ao máximo, né, os componentes que você tem nesses equipamentos, tá? Aqui no Brasil já existem empresas que fazem isso, e isso vai acabar virando também, tá, uma proposta de governo, porque o governo, né, com o tempo, vai começar a ter, né, muito lixo eletrônico na parte fotovoltaica, inclusive, né, e a gente tem que dar destino a isso, tá? Mas sim, é possível fazer reciclagem e aproveitamento desses materiais que compõem, né, a placa, os equipamentos fotovoltaicos. Tá.
E, Guilherme, no Brasil, né, é um país aí predominantemente onde a energia ela se originou da hidrelétrica, né, da hidroeletricidade. E hoje a gente tem uma diversificação aí de segmentos para a geração da energia, não só a água, né, não só a questão hídrica, mas a gente também tem pelo vento, a gente tem a solar, a gente tem a nuclear. Quais são os maiores desafios para o setor da energia fotovoltaica? Bom, para o mercado fotovoltaico, né, eu posso destacar alguns, né, seria oscilações do preço de mercado, né, porque são equipamentos que nós importamos, né, então essa oscilação e a oscilação do dólar também, tá? Isso impacta bastante no mercado, né? Operacionalmente falando, né, nós temos alguns desafios que seriam as homologações dos novos projetos. Ela está tomando, né, uma dimensão grande, né, muitos projetos sendo homologados, então está aumentando muito a demanda para a conexão e aprovação desses projetos. E as concessionárias de energia eles estão ficando bastante atarefados, né, em poder fazer isso, então tem tido uma demora um pouquinho maior para a concepção dessas homologações, né? A conexão dessas usinas, né, ou de mini geração, ou da própria casa, né, do sistema fotovoltaico, também tem a questão de você ter que adaptar, né, as concessionárias de energia, né, precisam adaptar a infraestrutura que eles têm de distribuição e transmissão de energia, né, mais distribuição de energia, porque ela não ainda daqui a pouco não vai comportar, né, algumas subestações, alguns transformadores ter essa carga de energia também sendo injetada. Então vai ter que ser repensado, né? Esse é um dos gargalos que nós vamos provavelmente ter, né? E também as mudanças de normas durante o processo de homologação da usina, isso impacta bastante, né? Esse é um dos desafios que nós temos no nosso mercado brasileiro, né? Tá, eu não sei se eu entendi aí corretamente, Guilherme, mas assim, me deu, e daí me veio também uma coisa na cabeça, que eu não sei se é isso mesmo que você quis dizer, ou não, ou se isso um dia pode acontecer, de repente a gente ter uma geração, talvez aí de pequenas usinas, né, ou até individualmente nas residências, causando uma sobrecarga, seria assim, uma sobrecarga para a rede em termos de pequenas gerações? Isso seria Sim. possível ou não? Sim? Isso pode ser, tá? Uma das prévias, né, de você homologar um sistema, por exemplo, junto a uma concessionária, para você homologar, eles vão verificar onde você está instalando e se no local que você está instalando, existe uma rede de transmissão, existe uma rede de distribuição, e se a subestação ou o transformador comporta ter essa carga a mais, né? Isso hoje não impacta muito porque ela já é bem dimensionada, mas com o avanço desse mercado, né, com várias, né, pode começar a impactar assim, a concessionária tem que começar a adaptar, né, a infraestrutura de transmissão e distribuição. Tá, não, perfeito. E como que você vê o Brasil em relação à implantação desses sistemas fotovoltaicos, em relação aí ao resto do mundo, né? O Brasil é um país que, de fato, tem adotado e tem avançado nesse tipo de energia, ou a gente está ainda um pouco atrasado em relação ao restante do mundo, ou, de repente, não, estamos até avançados? Eu vou dizer que a gente está atrasado com relação a tudo como acontece no mercado, né? Não é atrasado, existe um delay da tecnologia chegar ao Brasil, né? Mas, assim, o Brasil, ela tem um potencial, é um dos que mais tem potencial, né, em energia solar, né? Ela tem terreno, ela tem espaço, ela tem bastante insolação, né? O espaço dela é bem hegemônica, né? Você não tem tantas montanhas, né? Então, ela tem um potencial, um dos maiores potenciais no mundo para poder fazer geração solar. Tá? Eu vejo o Brasil como uma das maiores potências em geração solar. Tá. E a questão dos tributos, né, para aquisição aí dessas placas, de toda essa tecnologia, isso acaba sendo um entrave, Guilherme?
Existe uma necessidade de entendimento do conceito, né, do entrave de tributos, né? O setor fotovoltaico, até hoje, ele foi alavancado, né? Porque existem umas regalias ou, né, uns benefícios tributários, né? Tá? Para poder alavancar exatamente, né, esse setor, né? E aí, quando eu falo da infraestrutura da concessionária, é exatamente isso. Quando você faz uma geração de energia solar e você conecta a rede, existe toda uma infraestrutura, né? Que é para transitar essa energia. E alguém paga isso. Hoje, o setor fotovoltaico, até o ano passado, não pagava, né? Alguns estados pediam ICMS e tal, mas a grande maioria não. E agora ela está sendo, digamos assim, está sendo cobrado o que era para ter sido cobrado desde o começo, só que para alavancar o negócio foi dado um benefício. Então, não é para ser um impeditivo, e temos que considerar o seguinte: o que é esse valor? Esse valor que vai ser debitado é em cima do trânsito da energia na rede. Então, se você faz uma usina em que você consome totalmente no local, você não perde nada. Você só perde aquele valor, né, um percentual do valor que você injeta na rede. Então, se você fizer a conta, ela não é para impactar muito, impacta muito pouco. Né? Tá. É uma quebra de conceito que teremos que ter quando dimensionamos a usina fotovoltaica. Né? Tá. Mas ainda assim, a tributação para a compra do equipamento é uma tributação que acaba impactando, que de repente o governo poderia até conceder benefícios? Como que você vê isso? Sim, impacta bastante, tá? Porque nós acabamos disputando, né, o mercado com todo o mercado mundial, né? Então, quando a gente tem, né, esses incentivos, né, fiscais, faz com que a gente consiga fomentar mais, né, Sim. a implantação, né, das usinas aqui no Brasil. Sim, e você consegue diversificar mais a matriz, né? É um benefício para todo mundo. Exato. Exato. Tá. O benefício não é para um só, né? Uma área só, né? Seria para todos, né? Sim, com certeza. E, Guilherme, a legislação brasileira, né, ela acaba sendo aí aliada ou um entrave para a questão do avanço da energia fotovoltaica no Brasil? Em alguns pontos, né, quando você fala em energia sustentável, né, principalmente quando entra no âmbito sustentabilidade, energia sustentável, ela beneficia bastante, né? Eu acho que ela está bem calçada, né? Com relação ao incentivo, né, ao negócio em si, né, poderia ser muito melhor, né? Poderia ser melhor amplificado, melhor administrado, talvez. Né? Então, tem muita coisa que podemos melhorar, sim, para que isso seja uma coisa muito mais ampla, né? E de benefício para todos. Né? Para todos. Vocês têm tido alguns entraves em relação ao licenciamento ambiental ou não? É um processo relativamente aí rápido para a instalação das usinas? Ela é relativamente rápido, tá? Mas realmente as regras, né? Elas estão bem apertadas, né? Tá. Então eu acho que com o aumento, né, das usinas fotovoltaicas, porque veja, quando a gente fala numa usina hidrelétrica, você vai fazer uma usina grande, né? Ou até umas PCHs, né? Mas você não tem tantas PCHs como você tem usinas fotovoltaicas hoje. E aí, essa divulgação e esse entendimento, talvez até do próprio órgão, ela tem que ser melhor disseminada, né? E até encorpada para poder atender mais rápido esse volume grande que está vindo, né? De sistemas fotovoltaicos, né? É apenas isso que eu considero que talvez atrapalhe um pouco. Tá, perfeito. E assim, uma outra pergunta que eu tenho para você, né? Tomando como base esse projeto aí que vocês realizaram em conjunto com a Universidade Federal da Paraíba, como que os alunos estão sendo preparados para o mercado da energia fotovoltaica?
A gente tem notado, tá, que as universidades elas estão fazendo muitas cadeiras na área de sistema fotovoltaico, né, de tecnologia fotovoltaica, de energia alternativa, né. Nós da L8 também estamos fazendo, né, estamos ministrando cursos, fazendo parcerias com faculdades, exatamente para a gente poder padronizar, né, tá, e dar um curso mais focado na área de energia fotovoltaica, né. Ela é uma área técnica um pouquinho mais apurada, né. Então, existem os conhecimentos que não estão no conhecimento comum das cadeiras que existem hoje, desde a área técnica até a área de graduação. Então, isso é uma coisa que está realmente melhorando bastante em âmbito nacional e de escolas e faculdades também. Tá, perfeito. E é muito importante, né? É muito importante até para isso acabar avançando, para essa tecnologia ser cada vez melhor aplicada no Brasil, né, Guilherme? Perfeito. E, Guilherme, já que assim eu te bombardeei aí de perguntas, né, relacionado à questão aí da energia fotovoltaica, inteligência artificial, para a gente encerrar a nossa conversa, que mensagem você deixa para a nossa audiência? Eu vejo, eu só vejo com bons olhos, né? Eu tenho uma visão muito positiva, né? Aqui no Brasil, para mim, em 2023 para frente, a energia solar ela vai seguir crescendo, né? Largos passos. Deverá ter um crescimento grande na sua potência, né? A gente hoje ultrapassou a eólica, né? Tá? Na sua potência operacional instalada, né? E isso vai ajudar, inclusive, a gerar ainda mais empregos, renda e economia para os consumidores. Uhum. E é muito mais fácil o desenvolvimento da energia fotovoltaica do que a eólica, né? Ou qualquer outra energia, se a gente parar para pensar, principalmente no nosso país, que é abundante aí de sol. Então, realmente, né, acho que tem aí um futuro brilhante pela frente, né, Guilherme? Sim, perfeito. Ela é um conceito muito bonito, né? Porque pensar que você, em cada telhado, né, você pode colocar uma usina, uma mini usina, né, uma micro usina e gerar sua própria energia, isso é muito bacana, né? Exatamente. Eu ainda quero ver aqui no Brasil semáforo e sinais de trânsito, né, com uma pequena geração de energia fotovoltaica que ela mesmo, né, a iluminação ali que ela está emitindo está sendo gerada por ela mesma. Então, eu ainda pretendo ver um dia isso no Brasil. Não sei quando, mas quem sabe. Será em breve, viu? Tem muita tecnologia aí que a gente está conseguindo trazer. Acho que vai ser rápido. Ah, bacana. Bacana saber disso. Bom, Guilherme, muito obrigado pela sua participação no programa no dia de hoje. Eu que agradeço, tá? E fico à disposição. Tá ótimo, foi um prazer. Prazer. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com o diretor da L8 Energy, Guilherme Nagamini. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Nos vemos na próxima semana.